Saudações, queridos alunos do 8º ano. Aqui é a professora Vanessa, Lourdes Vanessa, de língua portuguesa, e vou explicar para vocês as questões sobre a crônica Generosa Vingança, que está na página 230 e 231 do seu livro didático. Lembrando que para começar a responder as questões, tem que ter lido já a crônica inteira. Afinal, como que a gente vai entendê-las se nós não lermos o texto, né? Não faria nem sentido. Então, confiando agora que todos já leram o texto, vou explicar as questões na página 232. Questão número 1. A crônica trata da poda radical feita em uma árvore. Como a cronista soube desse fato? Para responder a A, você tem que voltar lá no primeiro parágrafo e você vai encontrar lá como, de que modo que ela soube da poda dessa árvore. B, a relação dela com a árvore era recente ou antiga? Justifique sua resposta. Você vai voltar lá no primeiro parágrafo também, relê-lo, e lá você vai ver de que modo que ela soube da poda radical da árvore. É porque ela passava sempre, né? Lá no primeiro parágrafo, ela diz assim: passei num ponto da calçada onde sempre passo. Foi assim que ela soube da árvore, da poda, porque aqui tá dito assim também. E já não era a mesma calçada. Justo no dia anterior, eu havia me detido naquele ponto, surpresa de nunca ter reparado na árvore que agora me atraía. Ela explica aqui como que ela soube da poda e, pelo que eu acabei de reler aqui do primeiro parágrafo, você vai ver também se ela tinha uma relação antiga, se fazia muito tempo que ela passava pela calçada e olhava, percebia que a árvore estava ali, ou foi recente. Preste atenção nessa frase aqui, ó, da terceira linha do primeiro parágrafo. Surpresa de nunca ter reparado na árvore que agora me atraía. Ok? Essa frase é muito importante para responder aqui a B. Exercício 1C. A cronista achava que a árvore poderia sofrer alguma intervenção humana? Explique sua resposta. Você vai reler também o primeiro parágrafo e vai chegar aqui nessa frase aqui do final do primeiro parágrafo. E me iludi pensando que as autoridades, sempre tão cegas, não reparariam nesse avançar. Ou seja, ela achava que as autoridades não iam reparar que a árvore estava ali tomando conta da calçada, né? Que as raízes já estavam grandes, quebrando a calçada. Ela achava que nunca que a prefeitura iria lá cortar a árvore, como aconteceu. Preste bastante atenção nessas dicas, que ficará fácil para você. Não posso dar as respostas aqui, mas posso explicar assim, dando bastante dicas. É só prestar muita atenção. Explicação da questão 2 da página 232. Releia os 3 primeiros parágrafos. Pessoal, quando a questão pede para reler, é para reler de verdade, tá bom? Fazer atividade sobre um texto é você reler o texto a todo momento, sempre que precisar, para responder as questões, tá? Não dá para você ler o texto uma vez só e achar que você vai lendo e respondendo ali direto. Não, toda hora tem que voltar no texto sim. Atividade 2A. Devido à cor com que a árvore foi comparada no primeiro parágrafo. A frase do primeiro parágrafo, muito importante para você responder essa questão 2A, é essa daqui. Mas, para lá de toda definição botânica, uma presença majestosa, um verde amplo como campo suspenso. Então, olha só, ela comparou o verde das folhas da árvore a um campo inteiro, como se fosse um campo no alto, um campo suspenso. Suspenso quer dizer no alto, vem do verbo suspender. Questão 2b. No momento da escrita da crônica, como a árvore se apresentava? Olha só, essa crônica a gente vê que está sendo escrita por alguém que já viveu essa situação inteira e depois que viveu a situação é que escreveu. Então, o que aconteceu na árvore? A gente viu que a árvore estava na calçada e depois, no outro dia,
A cronista voltou e a árvore já tinha sido podada. E depois é que ela parou para narrar essa crônica, esse acontecimento para nós. Pensando nisso, vocês respondem aí a 2B. A árvore estava inteira ou a árvore já estava apenas no tronco e tinha sido podada? Questão 2C. A cronista menciona o surgimento de uma luz descarada. Consulte um dicionário e anote o significado do adjetivo. A expressão poderia ser trocada por luz forte, sem alteração do seu efeito? Por quê? Consultando o dicionário ou o Google, vocês devem ter visto que descarada quer dizer sem vergonhas. A luz descarada significa que a luz era muito forte, a luz não tinha vergonha de aparecer. Desta forma, com esse significado, você responda aí a C. Será que luz descarada pode ser o mesmo que luz forte? Tem o mesmo efeito? Explicação da questão 2D. Transcreva trechos dos parágrafos 1 a 3 que associam a poda da árvore a um ato de violência. Então, vocês vão reler e procurar aqui no parágrafo 1, 2, 3, coisas que ela escreve e que podem ser associadas com violência. Vocês vão copiar isso, tá? Transcrever quer dizer copiar. Então, prestem atenção e copiem frases como essas aqui por exemplo, no terceiro parágrafo. Não duvido que funcionários venham com serras mais potentes para eliminá-lo. Cortaram os galhos junto ao tronco como se decepassem braços junto ao ombro. Nada sobrou. Então, essas expressões, elas têm muito a ver com violência. Vocês vão copiar essas expressões aí na resposta dessa questão. Questão 2E. Copie o trecho que revela o carinho da cronista com a árvore, portanto, uma atitude oposta à violência mencionada no item D. Pois é, aí vocês vão procurar aqui, nesse trecho do primeiro, segundo e terceiro parágrafo, o que demonstra o carinho dela pela árvore e copiar frases como, por exemplo, uma presença majestosa, né? Ela está elogiando a árvore, isso mostra carinho. É aqui no segundo parágrafo, na quarta linha, quando ela fala eu havia acariciado com o olhar. Então, você pode copiar essas frases como resposta dessa questão. Questão 3, da página 232. A menção ao que disse um especialista em plantas introduz um aspecto novo no relato. O que o exemplo dos tomateiros revela? Bom, essa questão fala que sobre o especialista Daniel Chamovitz, que a cronista cita no texto, que fala que as plantas sentem quando são tocadas, que percebem cheiros e gostos, que elas praticamente podem ver e sentem quando alguém chega perto delas para agredi-las ou cortar, e que as plantas ao redor sentem também. E os tomateiros, você vai ler sobre eles no quinto parágrafo, quando ela fala aqui. O que não sabíamos, eu pelo menos, é que ao ser atacada, uma árvore, suponho que também um tomateiro, libera no ar substâncias químicas que outra árvore ou tomateiro, na questão 3A, você vai colocar isso, né? O que é revelado aí sobre os tomateiros? É que eles também sentem. Questão 3B. Como essa informação geral sobre as plantas foi usada na reflexão sobre a poda do ficus? Lendo aqui novamente o quinto parágrafo, vocês vão ver que tem uma reflexão sobre as árvores poderem sentir a violência. Ela fala aqui no quinto parágrafo que esse sistema defensivo é útil quando se trata de um ataque de insetos ou de uma praga, contra a qual a criatura vegetal ao lado pode criar mecanismos de defesa, mas esforços sem resultado se o atacante é um ser humano, e patético quando ele vem armado de serra e machado. Então, na resposta da questão 3B, você pode colocar isso, que ela faz uma reflexão de que, apesar das árvores sentirem que está acontecendo uma violência com elas,
elas nada podem fazer contra o ser humano que vai lá destruí-las. Então, isso não é tão útil contra o ser humano. Questão 3C. Por que a reflexão sobre certas habilidades das plantas torna a poda do ficus mais impactante para o leitor? Aqui você pode colocar a sua opinião, tá? Essa reflexão, esse pensamento, essa informação de que o ficus que foi podado, a árvore, sentiu toda a violência. O que que isso causa no leitor, nós que estamos lendo? Você pode colocar a sua opinião. Olha, para mim foi muito impactante saber disso, porque eu fiquei triste, porque parece que a árvore, ela sente a dor quando cortam, quando podam ela. Então, para mim foi impactante por isso. Questão 3D. A cronista afirma que o sistema defensivo das plantas é patético diante de serras e machados. Qual é o significado da palavra nesse contexto? O que causa piedade ou o que provoca riso? Bom, aqui está pedindo o significado da palavra patético, que está destacada entre aspas aqui. Patético pode ser tanto alguma coisa que causa piedade, causa dó na gente, ou algo que provoca riso, né? Quem não lembra do Pateta, personagem do Walt Disney? Ele provoca riso, né? Ele é patético nesse sentido. Mas aqui na resposta da questão 3D, podemos colocar que patético no texto significa algo que causa piedade, causa dó, porque tem a ver com a árvore não conseguir se defender da violência contra ela. Questão 4, página 232. Para concluir o texto, a cronista relata mais uma situação envolvendo plantas. A. Porque ela considerou o mamoeiro observado uma vingança da natureza. Aqui a gente tem que reler o trecho que ela fala do mamoeiro, que é aqui o penúltimo parágrafo, o 7º parágrafo. Hoje tive minha vingança. Voltando para casa com a alma ainda amarrotada pelo ataque ao ficus, reparei no mamoeiro que o acaso ou a mão devolta de alguém plantou no canteiro frente a um prédio. Um mamoeiro inesperado e tão jovem, da minha altura, delicado, como sabem ser os mamoeiros. Olha só, pessoal, ela considera o mamoeiro uma vingança porque ele é a recuperação da natureza. Ele quer dizer que o fato do mamoeiro estar ali significa que a natureza não acabou, ela ainda tem verde ali naquela calçada. Então, isso vocês podem colocar na resposta do 4A. Questão 4B. A expressão generosa vingança, que é o título da crônica, contém uma contradição. Por quê? Contradição é quando alguém fala coisas juntos, mas que uma diz o contrário da outra. E isso acontece nessa expressão generosa vingança. Porque generosa, a gente sabe que é uma coisa boa. Generoso é aquele ser que dá algo para alguém sem esperar nada em troca, que divide as coisas boas que tem. Mas vingança já seria algo negativo. Vingança é você descontar algo que alguém fez para você na maldade, né? Então é você ser mal também, se você é vingativo. Por isso, generosa e vingança são duas palavras que elas são contraditórias. Uma é boa e a outra é ruim, mas ela está sendo usada junto. Então, vocês podem explicar isso na questão 4B. Coloca isso aí com as suas palavras, tá bom? Se você não tiver entendido, pode perguntar lá no grupo que eu explico de novo para vocês. Questão 4C. Qual é a sua interpretação desse título? Então, aqui é a sua opinião, tá bom? O que você responder vai estar certo, porque a sua interpretação quer dizer o seu entendimento, o que você entende, o que você sentiu quando leu. Olha, eu vou falar para vocês a minha interpretação. Generosa vingança, eu interpreto como sendo uma vingança que, na verdade, não faz o mal, acaba fazendo o bem para alguém, para todos, ou até para quem causou mal. E isso aconteceu mesmo, porque a natureza se vingou das pessoas que cortaram a árvore, deixando outras árvores, como o mamoeiro ali, para as pessoas. Então, por isso, a natureza teve uma generosa vingança.